Olá a todos, aqui é o Dessato com mais uma videoaula. Dando prosseguimento à aula anterior, nós vamos fazer um último teste da aula anterior. A aula anterior foi sobre antenas. Tentei explicar aí para você todos os detalhes e por isso nós vamos testar. Se você fez tudo certinho, como na aula anterior, vai dar tudo certo também aqui agora. O teste é simples. Eu fechei todas as janelas e vou abrir de novo o programa Seal. Se você tiver fechado aí, certifique-se de que o AMP, o servidor AMP, esteja ativo. Quando estiver ativo, basta abrir o nosso programa Seal. Vamos colocar o usuário padrão, portaria, e a senha 123. Clique em entrar. Ok. Vou clicar aqui nas engrenagens, ó. Depois eu vou explicar. Sabe por que essas engrenagens estão girando? O sistema ele funciona da seguinte forma. Se tiver tudo ok, as engrenagens, vocês vão ver as engrenagens se movimentando. Você perceba que ele funciona, às vezes para, funciona. Pois é, o sistema está sempre se atualizando, tá? Ele está sempre girando, sempre funcionando. Enquanto estiver girando é porque o sistema está ok. Igual aqui esse símbolo de um USB que está dizendo que a controladora está conectada. Clica nessas engrenagens, vamos abrir as configurações básicas do sistema. E aqui eu vou fazer o teste se a configuração lá do arquivo LOL da aula anterior foi tudo ok sobre as antenas. Eu vou passar a tag lá no meu leitor. E o que deve acontecer? Vou passar a tag, aquela tag 104. O que vai acontecer? Precisa ler os últimos 10 dígitos, cortando os últimos 2 dígitos. Lembra que no final ele aparece F mais um dígito? Então ele vai cortar esse F mais um dígito, então vai aparecer 000000104. Então são 10 dígitos com 104 no final. Se tudo correr bem. Vou passar a tag agora no meu leitor. Passei a tag, o que aconteceu? Você consegue ver aqui o código da tag, perfeito, são 10 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E embaixo apareceu não identificado. O que era para aparecer embaixo? Era para aparecer o portão a qual eu passei a tag, o portão que está relacionado à antena. Por que apareceu não identificado? Entre uma aula e outra, eu excluí todos os portões, porque como essa aula agora vai ser sobre portões, eu excluí quase todos os portões que já estavam cadastrados como de testes que eu havia feito anteriormente. Então, como eu excluí os portões, acabou que apareceu um portão não identificado. Mas isso foi de propósito. Por quê? Porque a gente vai entender, porque a gente vai voltar lá para antenas, para cadastrar a antena o portão relacionado a esta antena, tá? Então, fica tranquilo aí. Apareceu não identificado e a gente vai descobrir por quê. Fecha aqui o menu configurações e vamos abrir a aba ou o menu portões. Bom, aqui havia outros portões e eu fiz a exclusão. Como é que eu faço a exclusão? Eu vou excluir esse aqui também. Deixei esse aqui para eu te mostrar como faz uma exclusão. Portão de entrada 1. Tá vendo aqui onde tem o título portão de entrada? No preto aqui, nessa faixa preta, eu dou 2 cliques para acessar as informações deste portão. No canto direito, existe um botão excluir. Eu vou clicar, vai aparecer uma mensagem, deseja realmente excluir este portão? Sim, portão excluído. Então agora eu não tenho nenhum portão. O que eu faço? Vou clicar em novo. Então se você adquiriu o sistema, provavelmente você não vai ver nenhum portão. Se você vê algum portão, basta excluir da forma que eu acabei de te mostrar. Clique em novo e vamos dar um título para esse portão. Eu vou cadastrar um condomínio que tem 2 portões. Então eu vou cadastrar o portão de entrada. Existem 2 portões nesse condomínio, o portão de entrada e o portão de saída. Então vamos cadastrar primeiro o portão de entrada. Ok. Título, tá ok. Portão de entrada. Status da vaga. O que é isso? Bom, existem condomínios que têm controle de vagas de estacionamento. Por exemplo,
cada morador tem direito a apenas uma vaga de estacionamento. Ou cada morador tem direito a 2 vagas de estacionamento. Ou tem condomínios que não existe esse controle de vagas. Ou existem condomínios que não existem vagas de estacionamento. Então, caso exista controle de vagas, caso exista, se não existir, deixe em branco. Se existir, então você precisa entender que quando o sistema só vai saber se bloqueia ou não a vaga, se o morador entrou ou saiu do condomínio. Como é que o sistema vai saber isso? Simples. O portão de entrada, quando eu sei que o morador passou pelo portão de entrada, ou seja, se o morador entrou de carro pelo condomínio, logo eu sei que a vaga ficou ocupada, porque eu sei que o morador vai estacionar na vaga dele. Então, o que eu quero que aconteça? O morador passou pelo portão de entrada, quero que a vaga fique ocupada. Já o portão de saída é ao contrário. Se o morador passou pelo portão de saída, ou seja, saiu do condomínio, eu quero que a vaga fique livre. Então, é isso que vai acontecer aqui no campo status da vaga. Já que eu estou cadastrando o portão de entrada, eu vou colocar a vaga ocupada. Bloqueio de novo registro. Lembra da aula anterior? Quando eu passei a tag na frente da antena, o que acontece? Não leu apenas uma vez. Leu várias tags. Leu várias vezes a mesma tag. Ficou uma na frente da outra, vários números. Por quê? Porque enquanto a tag estiver na frente da antena, a antena está fazendo as leituras e está enviando as informações para o sistema. Por que existe esse bloqueio de novo registro? Porque se eu não criar um bloqueio, enquanto o morador estiver na frente da antena, ele está sendo identificado, então vai sobrecarregar o sistema. O portão vai ficar abrindo toda hora. Vai ficar abrindo e fechando, porque vai ficar mandando comando para abrir o sistema, para abrir o portão e vai embananar tudo, porque o morador pode ficar ali 10 segundos, 30 segundos na frente da antena e a antena fica reconhecendo ele. Então eu preciso criar um bloqueio. Ou seja, leu a primeira vez, bloqueio o resto por X segundos. Então é isso. Então, como é que eu determino esse tempo de bloqueio? Você precisa identificar que o morador chegou no condomínio, pronto, o portão vai abrir. Quanto tempo demora para o portão abrir? O portão abre totalmente em 15 segundos. Pronto. 15 segundos. Morador, abriu o portão, o morador vai passar pelo portão. Quanto tempo demora para o morador passar o carro inteiro pelo portão? 10 segundos. Então o morador demora 10 segundos para passar todo o carro pelo portão. Passou pelo portão, o portão vai começar a fechar. Quanto tempo demora para fechar? 15 segundos. Então você vai somar 15 de abertura, 15 de passagem do morador, 10 segundos de passagem do morador e 15 de fechamento, totalizando 40 segundos. Então, o morador vai ficar bloqueado para novo registro por 40 segundos. Leu a primeira vez? Fica bloqueado por 40 segundos. Então vamos colocar 40 segundos. Próximo campo, abertura automática. Ou seja, você tem a opção, que é a mais comum, que morador chegou no condomínio, o que vai acontecer? Porque você quer que ele seja identificado. Foi identificado, apareceu a foto dele, automaticamente o sistema manda abrir o portão. Então, vou deixar ativo a abertura automática. Se você não quer que o portão abra automaticamente, se você quer que o porteiro continue de forma manual abrindo o portão, pronto, basta desmarcar a abertura automática. Ou seja, o sistema vai funcionar apenas para identificar o morador. Apareceu a foto dele, o nome dele, os dados dele, mas não vai abrir o portão. Quem vai abrir o portão vai ser o porteiro de forma manual. Mas eu quero, neste cadastro aqui, fictício, eu quero a abertura automática. Fechamento automático. Fechamento automático nada mais é do que quando o portão é aberto, depois de alguns segundos, eu quero que o portão feche automaticamente. Então, eu deixo ativado o fechamento automático. Só que aí, eu preciso determinar o tempo. Para determinar esse tempo, eu preciso entender quanto tempo demora para o portão abrir, 15 segundos. Quanto tempo demora para o morador passar, 10 segundos. Então, 15 segundos de abertura, 10 segundos de passagem do morador, totalizando 25 segundos. Ou seja, depois de 25 segundos,
eu quero que o portão feche. Aí eu vou aqui em intervalo de fechamento e seleciono 25 segundos. Como não tem 25 segundos, eu deixo 26 segundos. Tá. Lembrando, existe um risco de utilizar o fechamento automático pelo sistema. Nós recomendamos usar fotocélula. A fotocélula são sensores que são instalados na frente do portão, ali do lado do portão, que ali essas fotocélulas vão identificar se existe um obstáculo, um carro ou não na frente do portão. Caso exista, o portão não fecha, ele não deixa fechar. Então é para aumentar a segurança. Por que eu digo isso? Porque o risco de você deixar o fechamento automático pelo sistema é o seguinte: digamos que o morador entre, é identificado, o portão é aberto, o morador passa, depois de 25 segundos o sistema manda o comando para o portão fechar, o fechamento automático. Digamos que nesse tempo o morador não tenha passado ainda com o carro. O portão vai fechar e vai esmagar o carro. Entendeu o risco? Por isso é recomendável que utilize fotocélulas. Caso você entenda os riscos e se você entendeu, não, eu coloquei bastante tempo justamente para não correr esse risco, então você pode utilizar o fechamento automático. Neste caso eu vou desativar o fechamento automático. Intervalo de abertura. Intervalo de abertura é parecido com o intervalo de fechamento, mas é um atraso, um delay que nós colocamos para a abertura do portão. Digamos que você não queira que o portão abra de imediato. Por exemplo, o morador chegou, é identificado pelo sistema, mas eu não quero que o portão abra de imediato, eu quero que ele abra depois de 5 segundos. Por quê? Não sei, talvez haja essa necessidade no seu condomínio, por isso cada condomínio, cada caso é um caso. Então talvez haja essa necessidade. Então você coloque no intervalo de abertura, você coloca alguns segundos. Eu vou deixar, nesse exemplo aqui, eu vou deixar 0. Próximo campo, ID relé. Vamos lá. Eu vou mostrar para você a nossa controladora, a controladora SEAL, controladora de portões. Nossa controladora possui 8 saídas de relé, 8 bornes. Esses bornes nada mais é do que fechamento de contato. Bom, dentro da portaria, a maioria das portarias dos condomínios possuem botoeiras, que são os botões onde o porteiro pressiona para abrir ou fechar os portões. Existem condomínios que utilizam controles sem fio, controles remoto, mas a maioria, ainda que possuam controles sem fio, possuem também as botoeiras, que são controles fixos, são botões fixos. O que essa botoeira faz? Essa botoeira, na verdade, são 2 fios. Ela tem um botão e são interligados 2 fios. Esses 2 fios vão lá para o motor do portão, que existe um borne, que nada mais é que é um fechamento de contato. É um pulso que você aperta e solta e manda um comando para o motor do portão, que vai mandar ele abrir ou fechar. Entendendo isso, você vai pegar esses 2 fios e não só ligar na sua botoeira da portaria, como ligar em um dos relés da nossa controladora. Você tem a opção do relé 1 ao relé 8. Então, digamos que você esteja cadastrando o portão de entrada e você quer que o relé, você precisa colocar essa botoeira em um dos relés. Então, você pode escolher entre o relé 1 até o relé 8. Eu vou colocar o relé 1, porque é o primeiro portão, eu conto que o primeiro portão é o portão de entrada, então eu vou colocar no relé 1. Isso porque eu quero, não que seja obrigatoriamente isso. Só lembrando que você está vendo a foto aí, que a nossa controladora possui 5 saídas de sensores. O que são esses sensores? Eu vou estar explicando um pouquinho mais à frente, que são os sensores fim de curso. É o sensor que identifica se o portão está aberto ou fechado. Apesar da controladora suportar até 8 dispositivos, até 8 portões, ele só suporta até 5 sensores de aberto e fechado. Ou seja, você só pode controlar a abertura, o fechamento, se o portão está fechado ou aberto, só de 5 portões. Bom, próximo campo, atalho. Você pode determinar um atalho, uma tecla de atalho para a abertura do portão. No seu teclado do computador possui as teclas F1, F2, F3 até a F12. Como o nosso sistema
suporta até 8 dispositivos, então você tem a opção da tecla F1 até o F8. Ou seja, se eu acionar F1, como eu estou colocando o ID1, eu vou colocar F1 aqui. Ou seja, quando o porteiro apertar a tecla F1 do seu teclado, o portão vai abrir ou fechar. Vai mandar um pulso, um comando, como se fosse uma botoeira para o portão abrir ou fechar. Tipo de comando. Tipo de comando, você tem duas opções, ou pulso ou liga e desliga. Digamos que seja 90% dos sistemas de portão, de controle, de portões, são pulsos, que a gente manda liga e desliga, rápido. Liga e desliga, só um pulso. Fecha contato e abre o contato. É um pulso. A maioria dos comandos de portaria são pulsos. Porém, nós não estamos limitados a portões. Você pode também instalar, cadastrar da mesma forma que você cadastra um portão, você pode estar cadastrando uma cancela, você pode estar cadastrando uma sinaleira, aquela sinaleira luminosa que fica piscando intermitentemente o vermelho e o amarelo. Você pode estar instalando um sistema de sonoro que não funciona como pulso, funciona como liga e desliga, ou seja, manda um comando, liga, manda o comando de novo, desliga, manda o comando, liga, manda o comando de novo, desliga. Então, o tipo de comando pode ser liga, desliga. Mas neste caso, eu estou instalando uma botoeira e vai ser o comando pulso. Sinal fim de curso. Como eu havia explicado antes, o nosso sistema, eu estou mostrando uma foto aí, isso é um fim de curso. Fim de curso é um pequeno aparato que você instala no final ou no início do portão e ele vai identificar se o portão está aberto ou fechado. Você tem duas opções, aberto fechado ou fechado aberto. O que é isso? Isso aqui você vai entender na prática quando eu mostrar um exemplo. Por quê? O fim de curso você pode instalar da seguinte forma: portão fechado, fim de curso aberto. Portão aberto, fim de curso fechado. Ou o contrário, portão fechado, fim de curso fechado, portão aberto, fim de curso aberto. Então, isso aí dá para a gente saber? Não dá para a gente prever. Só vamos saber quando você instalar e aí, na prática, você vai determinar aberto, fechado, fechado, aberto. Eu expliquei aqui de forma superficial, mas na frente você vai ficar mais claro quando nós fizermos alguns testes. Sensor. Aqui você ativa se o sensor, se você instalou um sensor nesse portão, digamos que você tenha 3 portões, mas você só instalou o sensor em 2 portões. Então, em 2 portões você vai deixar o sensor ativo. Em um dos portões você vai desativar o sensor que você não instalou o sensor. Então, basta basicamente isso. Eu quero o sensor ativo nesse portão. Modo cancela. Como funciona o modo cancela? Em alguns condomínios, utilizam o modo cancela ou modo clausura. Como funciona isso? O morador é identificado pela antena, o primeiro portão é aberto, mas lembrando que há 2 portões, um de frente ao outro. Então, o portão 2, o segundo portão que dá acesso ao condomínio, só vai ser aberto quando o portão 1 estiver fechado, e vice-versa. O portão 1 só é aberto quando o portão 2 estiver fechado. Isso é para aumentar a segurança. Então, digamos que os 2 estão fechados. O morador chega pelo primeiro portão, o portão é aberto, o morador passa pelo primeiro portão, mas não entra no condomínio, porque ele fica barrado pelo segundo portão. Quando o morador entra, fica enclausurado, o primeiro portão é fechado. Quando o primeiro portão fecha, aí sim o segundo portão é aberto, e aí o morador tem acesso ao condomínio. Este é o módulo cancela. Então, quando você cadastra o portão de entrada, digamos que você tenha 2 portões de entrada, que seja o modo cancela. Então você vai selecionar aqui embaixo o segundo portão. Como eu só estou cadastrando o primeiro portão, eu não tenho nenhuma opção aqui ainda. Porque eu preciso cadastrar pelo menos 2 portões para ele aparecer aqui embaixo. Mas creio que ficou explicado. Aqui explica assim, ó, o portão abrirá, ou seja, o portão de entrada, só abrirá assim que este estiver fechado, o portão que eu colocar aqui, portão 2. Neste caso eu não vou colocar. Alerta de abertura. Alerta de abertura é o seguinte: você pode emitir um sinal sonoro, aqui nós temos várias opções, você pode emitir um aviso sonoro assim que o portão estiver sendo aberto. Por quê?
Porque o porteiro ele está ali apenas de forma... Ele está apenas visualizando o funcionamento do sistema. O sistema ele funciona de forma automática e autônoma. Então, enquanto o morador chega, o sistema pode mandar um comando para abrir o portão e o porteiro estiver distraído, não está sabendo que o portão abriu automaticamente. Você pode colocar um aviso sonoro para o porteiro saber que o portão foi aberto. Você pode colocar um aviso sonoro. Se você colocar um aviso sonoro, você precisa determinar qual é o arquivo do arquivo de som aqui para o porteiro. Então você vai clicar aqui e você vai procurar no seu computador um arquivo sonoro. Um arquivo tem que ser no formato WAV. Não quero arquivo sonoro, mas quero um tipo de aviso. Bom, você tem a opção de mandar um pulso para qualquer número do relé. Lembra que a controladora tem 8 relés, então você pode colocar 8 dispositivos. Então você pode mandar um pulso ou um comando liga e desliga. Sei lá, você pode acionar uma lâmpada, você pode acionar qualquer outra coisa que funcione no modo liga e desliga ou no modo pulso. Ou, como eu vou deixar aqui, vou deixar em branco e vou clicar em salvar para criar o meu primeiro portão. Dados cadastrados com sucesso, fecho. Vou voltar aqui e vou verificar. Pronto, cadastrei o portão de entrada. Vou cadastrar agora o portão de saída. Clico em novo, escrevo portão de saída. O status da vaga, lembra que eu falei anteriormente? Então vai ficar livre neste caso. Novo bloqueio, 40 segundos. Abertura automática. Não vai ter fechamento, não vai ter intervalo. O ID do relé é o ID2. Atalho F2. Pulso, deixar aberto fechado, quero sensor ativado. E vou, sensor ativado. E vou salvar. Eu creio que não salvou a abertura automática. Vou voltar aqui. Bom, lembra que portão de entrada está verdinho. Por que está verdinho? Porque ele está identificando como um portão aberto. Depois eu vou fazer um teste na prática. E aqui eu tenho algumas opções que eu posso alterar rapidamente sem precisar dar 2 cliques. Se eu der 2 cliques, eu entro, eu acesso essa área aqui. Mas eu posso alterar funções sem precisar entrar no sistema, entrar na página do portão de entrada. Eu posso alterar aqui o status da vaga, automaticamente pode deixar aqui, clicar em branco, não quero que aconteça nada, ou quero que fique ocupado, então automaticamente ele já salva. Posso desativar a abertura automática, por exemplo, às vezes um porteiro quer ativar ali momentaneamente, quer desativar a abertura automática, ele clica ou ativa, e eu vou ativar aqui no portão de saída porque eu não salvei. Então, pronto, ativei a abertura automática no portão de saída. Vamos dar 2 cliques aqui no portão de entrada e vamos ver uma nova função que surgiu. Surgiu, quando nós cadastramos um portão, surge a função portões agrupados. Como funciona isso? Existem condomínios que existe a necessidade de 2 portões abrirem ao mesmo tempo. Por exemplo, talvez o condomínio queira que a entrada funcione em modo clausura, mas a saída não precisa ser em modo clausura. A saída, 2 portões podem abrir ao mesmo tempo. Então, como é que eu faço? Eu coloco o portão de entrada, beleza, e no portão agrupado eu clico aqui em novo e seleciono o segundo portão. Então, quando o morador passar por este portão, vai abrir o portão que eu estou cadastrando, o portão que eu já cadastrei, que eu estou dentro dele, mais este que eu vou acabar de cadastrar aqui. Isso é só nível de exemplo. Eu seleciono ele, não vou fazer isso, só estou te mostrando. Vou selecionar um portão, coloco se eu quero fechamento automático ou não. Se eu colocar fechamento automático, eu preciso determinar o intervalo de fechamento. E clico em salvar. Não vou fazer isso porque não é no caso agora, mas é só para explicar como funciona os portões agrupados. Se tivesse um portão agrupado aqui, o que ia acontecer? Passou pelo portão de entrada e abriu o portão de entrada e ou os portões que estivessem aqui nos portões agrupados. Pode ser mais de um, pode ser 2, 3, enfim. Vou voltar e vamos fazer um teste agora de simulação. Utilize a tecla do seu teclado. Se você tiver aí maximizado a tela todinha, igual o meu aqui, basta apertar ESC que você vai restaurar a tela. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero que você vá lá na pasta que você recebeu os arquivos da SIL e você vai entrar na pasta Programas Essenciais e existe um programa aqui chamado
Não, programas essenciais não. Vamos entrar em pacote extras. Programas pacote extras. Existe um programa chamado aqui simulador de portões. Você abre ele. E é aí que você vai entender agora aquela função do fim de curso. Aqui eu simulo os portões. Aqui eu tenho a opção de simular os portões. Veja que eu tenho aqui portão 1, portão 2, portão 3, portão 4, portão 5. Isso aqui equivale a cada um dos relés, tá? Do relé 1 ao relé 5. Como eu disse, a nossa controladora só pode controlar até 5 sensores. Então eu tenho 5 sensores. Então aqui, referente ao relé 1, relé 2, relé 3, relé 4 e relé 5. Está mostrando aqui fechado, não é verdade? Pois é. E por que o portão está aberto? Justamente porque aqui o sinal do fim de curso eu posso inverter aberto fechado ou fechado aberto. Vou colocar fechado aberto e vou salvar. Agora eu vou voltar. Pronto, agora coincide, ó, fechado, fechado. Vou fazer a mesma coisa com o outro aqui, fechado aberto. Por quê? Isso aqui está representando o fim de curso. Não dá para a gente prever. Cada condomínio, cada portão, na verdade, vai ser um tipo de... O fim de curso pode ser instalado de forma diferente. Às vezes você instala o fim de curso no início do portão, às vezes você instala o fim de curso no final do portão. Então, não dá para a gente prever isso. Cada condomínio que você for instalar vai ser diferente. Mas o sistema, você notou que foi invertido, igual eu notei aqui? Aqui está o fim de curso, isso aqui simula o fim de curso. Então o fim de curso estava dizendo que estava fechado e o portão estava aberto. Então não, eu quero invertido, pronto. Então o portão está fechado, fim de curso fechado. Agora eu vou clicar aqui no portão 1, dizer para ele abrir o portão, ó. Abrir o fim de curso, prontinho. Agora eu vou clicar o portão 2 aberto e o portão 2 tem que ficar aberto também. Prontinho. Agora eu vou de novo, vou fechar os dois e os dois tem que ficar fechado. Vou fechar o portão 1 e vou fechar o portão 2. Ups. Tá aí. Então o sensor funciona dessa forma aí. Tá. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos lá voltar em antenas. Vou maximizar aqui a tela, apertando a tecla ESC. Vamos lá em antenas e vamos só determinar uma coisa aqui que ficou faltando. Lembra que a gente fez o teste logo no início da aula? O teste da antena, que é o portão relacionado. Vamos abrir aqui. Lembra que ela aparece aqui, tá? Na lista, tipo veicular, antena IO1, foi a que a gente cadastrou na aula anterior. E o portão relacionado, ele está não identificado. Então vamos clicar nessa tecla azul aqui, que significa abrir. E vamos selecionar o portão, ó. Tá aqui selecionar o portão de saída, mas é porque é o último da lista, mas não estava cadastrado o portão de saída não. Vamos colocar portão de entrada. Antena 1 é portão de entrada. E vamos clicar em salvar. Pronto, agora vamos voltar lá vamos fechar aqui a janela, só clicar no menu. Vou abrir aqui as engrenagens no configurações do sistema, configurações básicas, e vou passar agora a tag lá no meu leitor para ver se ele vai identificar que é o portão de entrada. Bom, continua sendo não identificado. Por quê? Porque quando eu faço alterações na antena, eu preciso fechar e abrir o sistema. Então vamos fechar, aperto ESC, clico no X e fecho o sistema. Agora eu vou abrir novamente. Vou digitar portaria. 1, 2, 3. E vamos fazer o teste novamente. Então é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. E a próxima videoaula nós vamos para o acesso ao web e ensinar mais alguns outros detalhes mais importantes sobre portaria, sobre os porteiros e permissões de acesso, tá? Limitações de permissões de acesso e outras coisas. Antes de começar a próxima aula, antes de finalizar essa, eu vou só mostrar um detalhezinho. Olha, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar nas engrenagens para fechar o menu configurações e vai clicar aqui neste botão aqui, ó. Este é o botão sair. Parece um botão de desligar, é justamente o botão de
logoff, fazer o logoff. Aí, eu desejo fazer o logout, que é o logoff, o logout de sair? Sim. Pronto, aí ele volta para essa página. Finalizei aqui, um obrigado, um abraço e até a próxima aula.